Glória Pérez me colocou nessa enrascada só porque ela colocou perícia. E eu vou começar do primeiro ponto. Do primeiro ponto que eu achei mais interessante. Deixa eu só abrir aqui. Deixa eu ver aqui. Ô, Tati, obrigada! Então, vamos lá. Primeiro ponto da novela que eu achei interessante. E é um elogio. Glória Pérez, valeu. Você é fera. Mostrando as fraudes cotidianas. Ou seja, não é incomum, porque às vezes chega alguém aqui no escritório, foi vítima de uma fraude em processo, tem algum processo correndo na justiça, às vezes a pessoa se sente culpada. Então, não é incomum uma pessoa chegar aqui no escritório e falar, eu fui vítima de uma fraude, como se ela tivesse alguma culpa de ter sido vítima. E eu achei legal a Glória Pérez colocar na trama dela essas duas fraudes, né? A fraude com o Guerra, que, pelo que eu tô sabendo, é um documento assinado em branco, e a fraude da Jade, que a fraude da Jade é uma fraude imaterial. Ou seja, não tem como detectar. Então, ele chegou e falou pra ela assinar os documentos, pelo que eu entendi, né? Ele chegou, falou pra ela assinar os documentos, falando que o documento era referente a uma coisa, e ela assinou pensando que era referente àquilo. Então, realmente, ela caiu numa fraude que vai ser muito difícil de provar. Não vejo uma possibilidade ali de provar. Até porque estavam só os dois, então não tinha nem testemunha pra falar, não, ela assinou sem saber, ele falou uma coisa, não tem nem testemunha. Então achei muito legal ela colocar essas duas fraudes na novela, tanto a fraude do Guerra, que é um contrato assinado em branco, aliás, contrato não, né? Um documento assinado em branco, que virou o contrato das licitações, e achei legal colocar a fraude da Jade. Porque quem sabe agora, com isso, na novela das 8, as pessoas conseguem ler antes de assinar os documentos, então as pessoas conseguem entender que elas precisam ler documentos. Lógico, gente, contrato de adesão, muitas vezes a gente não vai ler. Então, confesso pra vocês que eu não chego, às vezes, e fico lendo tudo, tintim por tintim, por exemplo. Eu tô aqui com um contrato pra minha lua de mel. São 40 páginas. Eu tenho que fazer um monte de coisa. Robson, clica no mais. Aí. Então, gente, às vezes a gente acaba não lendo, por exemplo, um contrato de adesão. Mas é importante que vocês leiam, que vocês estão assinando. Olá, tudo bem? Olá, pessoal. Boa tarde. Como é que vocês estão? Espero que todos bem. Aproveitando a pausa do almoço aí, hein? Sim, eu pedi comida, né? A comida tá pra chegar. Enquanto... Então, não sei você, eu vou almoçar. Já almocei. Estou no meu horário de almoço aqui já estou pronto para o segundo tempo. Aí não tá a novela agora. Novela e sobremesa. As novelas surpresa. Gente, eu tava conversando com o Robson justamente por causa da questão da delegacia. Porque eu achei muito estranho chegar, até mandei o vídeo pra ele, que ele não assiste novela, né, Robson? O Robson, olha só o tanto de livros atrás dele. Ele é um homem culto, ele não fica assistindo novela. Então, a gente tava conversando sobre isso. E eu falei, achei muito estranho a delegada falar, não, aqui na minha delegacia é como se fosse uma padaria. Aqui não tem isso, não. Então, encaminha pra onde tem. Ela é uma funcionária pública, ela é uma funcionária do Estado. A delegada Elô, tá, gente? A gente tá falando da delegada Elô, que cometeu uma gafe ao chegar e falar assim, não, aqui a gente não faz perícia. Assim, nenhuma delegacia, né, Robson? Fala um pouquinho como é que funciona. Então, como é que seria o procedimento correto, né? A pessoa chega na delegacia com um problema, com um contrato, né, com um cheque, está dizendo, olha, a assinatura aqui foi falsificada. A delegacia vai registrar um boletim de ocorrência, vão te ouvir, você vai contar a história. E aí tem a primeira coisa, né, que você estava comentando, Jaque. Vamos supor que aquela delegacia não seja a delegacia especializada em investigar aquele tipo de fraude, certo? O que a delegacia tem que fazer? Internamente, vai encaminhar aquilo para a delegacia que seja especializada nesse tipo de investigação, correto? Ou, na pior das hipóteses, explicar para a pessoa, olha, a gente tem uma delegacia especializada, se você quiser se dirigir até lá, né? Caso contrário, o documento vai internamente, não tem problema nenhum, certo? Essa é a primeira coisa. Na questão de perícia, aí fica um pouquinho mais complicado para a novela, né? Porque, como você disse, nenhuma delegacia faz perícia. O que nós temos no caso de crime? Lembrando que delegacia nós estamos falando de crime, certo? Nos estados nós temos os institutos de criminalística, que podem fazer parte tanto da estrutura da própria Polícia Civil, quanto ser de uma estrutura separada chamada de Polícia Científica, certo? Bom, então, nesse caso, a delegacia deveria ter apreendido, ou seja, ter mantido, né, ter feito um procedimento formal para manter aquele documento, aquele contrato ali, e encaminhar para a perícia do Instituto de Criminalística, certo? Óbvio, então, que nenhuma delegacia vai fazer perícia. E já começa aí. Como que o cara vai e entrega a única prova que ele tem para a pessoa que odeia ele? Para a pessoa que pode pegar aquele documento e fazer assim, ó. Né? No mundo real isso não acontece. Ele ia tentar o máximo possível esconder isso daí, né? A gente vê no dia a dia, né, Jaque? As partes dizendo, eu não tenho cópia, não me entregaram cópia, não tenho, sumiu, meu cachorro comeu, né? Justamente porque você não quer produzir a prova para se prejudicar, né? Sumiu o documento. Eu acho que a Cidária, né, que é a mulher que estava gerente lá da empresa, a sócia da empresa, eu não sei muito bem, porque eu não assisto a novela. Eu peguei essa novela andando só por causa da perícia. E tô assistindo só por causa da perícia. Então, a Cidária, ela poderia pegar aquele documento e sumir com aquele documento. Então, assim, ele poderia até passar uma cópia para ela. E aí a perícia teria sido feita na cópia. Então, a perícia poderia ter sido feita pela cópia. Só que no Instituto, acho que não fazem, né? No Instituto teriam que intimar ele. Exato. A gente iria solicitar o original, né? E a delegacia iria intimar ele para comparecer e entregar esse documento original, né? Para que
o Instituto de Criminalística tivesse a via física para fazer esse exame. Agora, é importante uma coisa para esclarecer que muita gente se engana, né? Que eu vejo no dia a dia. O fato de a gente entregar o documento original para fazer a perícia na delegacia ou no Instituto de Criminalística, você não precisa se preocupar, né? Porque esse documento vai ser devolvido depois. Aliás, nos institutos, a gente toma muito cuidado com os documentos, inclusive obedecendo e tendo muita atenção com a cadeia de custódia. Então, esse documento vai tramitar lacradinho, ele vai ser fotografado, ele vai ter todo o cuidado do mundo, né? E ao final ele vai ser devolvido. Então, não precisa ter medo que o seu documento vai extraviar. Eu acho que o procedimento correto seria, Jaqueline, eu penso isso, não sei se você vai concordar, mas eu acho que ela poderia ter ido na delegacia, aí ela falado, olha, a gente pode abrir um inquérito, ou então você vai para uma especializada, vai abrir um inquérito. Só que o inquérito, ele vai ter um tempo, vai ter um trâmite. Então, se você quiser alguma coisa mais rápida, você pode contratar um perito particular. Só que não indicar o número do perito particular. Porque se ela indica um número, o contato do perito particular, o que poderia acontecer ali? Vamos supor que a Elo fosse uma safada, uma sem vergonha e corrupta, né? Ela pegasse ali e falasse assim, mano, ó, aqui, ó, você me passa uns porcentinhos aí e eu indico você para todo mundo que chegar lá para fraude documental. E aí, a Elo faz um extra, né? E isso seria tráfico de influência, né? Eu não sei dizer exatamente qual é o crime, se é o tráfico de influência, mas com certeza a gente tem um crime tipificado aí, né? Agora, é importante a gente deixar claro, então, mais uma vez, boa tarde, Carla, seja bem-vinda. É importante a gente deixar claro, mais uma vez, que não tem o menor sentido, não faz o menor sentido a indicação de um perito particular para fazer a perícia na esfera criminal, ok? Em sede de delegacia de polícia. Essa é uma prerrogativa dos peritos criminais, né, dentro dos próprios institutos. Na pior, assim, da remota das hipóteses, que a gente estava comentando, né, Jaque? Imagina que você está numa pequena cidade do interior, do Amazonas, né, onde você não tem um instituto de perícia oficial, onde só chega de barco, ou então a estrada de lama está interditada, precisa fazer a perícia. Nesse caso, apareceria a figura do perito ad hoc, correto? Que é aquele perito nomeado pelo delegado de polícia ou pelo juiz do direito, né, em número de 2, para fazer aquela perícia específica, tá? Então, pessoal, a novela apresenta um errinho aí nessa parte do perito particular, como se fosse suprir a perícia oficial, né? O que a parte interessada poderia estar buscando aí, eventualmente, é o quê? É a figura de um assistente técnico, correto? Então, a gente teria a perícia oficial do Instituto de Criminalística e, para resguardar o seu interesse, ou depois, eventualmente, para questionar, para verificar como que foi o trabalho do perito oficial, você ter ali a contratação de um assistente técnico para fazer um parecer para você. Mas, mesmo assim, jamais indicado dentro da delegacia, né? Isso, assim, se elas fossem amigas, tivessem num café, não tivesse ali na delegacia indicando assistente técnico, eu achei que não foi adequado isso, né? E pode abrir uma brecha para uma pessoa que esteja mal intencionada. Como se diz? Não, mal intencionada. Então, assim, vamos supor que ela tem uma intenção ali de ganhar por fora e fazendo essas indicações. Então, isso poderia acontecer. Rachadinha, né, já? Seria um crime. Rachadinha. Mas... Rachadinha. Racha o honorário do perito com a delegada, né? Rachadinha. Tá errado, gente. Não pode fazer isso. Então, a Marilza Hermes está falando que sim, elas se parte... conhecem. Ah, legal. Mas aí, então, viu, eu concordo com a Jaque. Essa cena tinha que ser filmada, então, num café, né? Fora da funcionária estar sendo revestida do cargo de delegado de polícia. São duas amigas batendo papo num café. É diferente de você estar ali num registro de uma ocorrência, a pessoa com o distintivo pendurado no pescoço, né? Exatamente. É inadequado. E agora vamos para a parte do laudo. O primeiro ponto é que ele fala que ele vai fazer um laudo. E qual a diferença? Vamos falar a diferença entre laudo e parecer, Robson? Manda ver. Então, o laudo, ele é feito por uma autoridade, solicitado por uma autoridade. Já o parecer, ele é solicitado pelo particular. Então, nesse caso, a gente não teve uma solicitação de uma autoridade. Ou seja, então não seria um laudo pericial. Tudo bem, até poderíamos usar laudo... Licença poética. Né, a gente chama isso em arte de licença poética, né? Então, poderia até ser utilizada a palavra laudo para engrandecer ali o trabalho daquele perito, mas é parecer. Agora eu vou falar como que foi feito o parecer. Tô sentado. Né? Continuo sentado. Então, sabe o que aconteceu? Ele pegou um documento supostamente autêntico, né? Um documento supostamente que o Guerra tinha assinado, e confrontou com a peça questionada. E falou que ficou idêntico, né? Acho que eu vi uma ceninha da novela, tá idêntico. Foi idêntico. Não, essas são as colegas lá, as pessoas da empresa, porque elas são peritas, né? Elas fizeram curso de perícia para falar que estão idênticas, né? E até essa questão da identidade, de estar idêntico, poderia ser confundido com um transplante, né? Caso fosse um documento copiado, até poderia ter uma fraude de transplante. Mas não. Deixa eu te contar a situação, para você ficar claro. Essa fraude foi feita da seguinte maneira. O Ari pegou um documento assinado em branco pelo Guerra e colocou ali, passando as ações para ele. Então, foi feito por meio de um documento em branco. Então, a fraude foi feita através de um documento assinado em branco e que houve a inserção de uma informação negativa de autenticidade? Tá? Então, essa foi a fraude. Negativa de autenticidade. Oi? Assinatura num documento branco, né? Exatamente. E aí, essa perícia já saiu até o resultado, deu como autêntico, com uma assinatura autêntica. Só que, assim, se eu fosse perita nesse caso,
Então, sempre quando eu pego algum caso, eu sempre falo o seguinte, eu faço perícia grafo-documentoscópica. Porque se eu fizer só grafo, é muito fácil de eu não olhar o documento e ter alguma fraude documentoscópica. Foi o que aconteceu na novela. E outra coisa, explica pro pessoal como é que é uma perícia feita com um gente, padrão um só. para um não dá muito certo, viu? Sabe por quê? Perícia não é cara crachá. Vocês lembram daquele programa da mesma emissora que passava de sábado, tinha um quadro, que o camarada ficava cara crachá, cara crachá? Não é um para um, né? Afinal, vocês se lembram que nós temos as nossas variações normais da nossa escrita autêntica, né? Então a gente precisa de um número mínimo de padrões para quê? Para estudar o perfil gráfico daquele punho, né? Então é muito temerário, é muito perigoso, né? A gente fazer um para um, não dá certo, não rola. Não é isso, Jaque? Então teve um para um. Não sei se observou a contemporaneidade, um documento que era um documento frágil, que a Cidália apresentou como sendo assinado por ele. Para saber se a Cidália estava interessada ali, ela faz uma assinatura em um documento, uma assinatura que supostamente seria do Guerra, ela falsifica e compara com essa outra assinatura. Poderia ser isso. Então, muito cuidado com os padrões. É muito importante essa observação. E a perícia foi feita em 24 perícia horas. express, né? Gostei disso, parece lavanderia express. Sua perícia pronta em 24 horas, né? Gente, uma perícia, ela não é tão simples e tão rápida assim, né? A gente precisa fazer, principalmente num caso como esse, um estudo minucioso, como a Jaque disse, é grafo-doc, né? Não é porque você foi, entre aspas, contratado, né? Porque a gente está pensando no assistente técnico, que você vai fazer a coisa de qualquer jeito, só olhar a assinatura. A gente tem que olhar o documento como um todo, né? E para você olhar o documento como um todo, você precisa de tempo, você precisa olhar uma série de questões aí, né, já que de impressão, né? Eventualmente, no caso aí era folha em branco, mas você pode imaginar, de repente, a inserção de um parágrafo ou a alteração de uma data, enfim, muitas coisas podem acontecer, né? Nem sempre o histórico que chega para a gente do caso é aquilo que realmente aconteceu, né? Então a gente precisa tomar muito cuidado com os históricos que a gente recebe. Resumindo, deixa eu te falar como é que foi. Foi uma perícia, um parecer técnico, né, com o nome de laudo, feito com um padrão só, em 24 horas, Opa, com 100% de aí sim, 100% de certeza. Então, esse foi o combo que a novela trouxe para a perícia grafo, e eu queria mostrar aqui para vocês que não é assim tão simples, não é dessa maneira. Então, isso foi o que doeu em nós, peritos grafotécnicos, em demonstrar o nosso trabalho, todo o nosso trabalho, toda a complexidade da área, e isso foi suprimido por esse advento da novela. Mas achei interessante ela trazer a importância do exame grafotécnico, essa possibilidade, né, já que ela poderia, por exemplo, simplesmente falar que a pessoa descobriu que a assinatura era falsa, não mostrar a figura do perito grafotécnico, que foi interessante essa demonstração na novela, mas muito cuidado aí, gente, porque essas séries e a novela demonstraram um CSI irreal, que não condiz com a realidade e que a gente tem que ter muito cuidado, né, porque muitas vezes essas séries, essas novelas, elas querem fazer um enredo ficar mais interessante. Então, é muito interessante. Tem pontos positivos e pontos negativos, né? Eu concordo com você. O ponto positivo é chamar atenção para a perícia grafotécnica, né? Para essa possibilidade, para a nossa importância. Agora, o ponto negativo é apresentar a perícia grafotécnica um pouco irreal, vamos dizer assim, né? Vamos colocar no currículo, vamos mandar currículo lá para a emissora, consultoria, né? Perito consultor, para quando tiver casos grafotécnicos na novela, para a gente contar como realmente faz, né? Porque aí a gente poderia, inclusive, questionar, né, Jaque, como foram obtidos os padrões, né? Porque os próprios padrões, em sede de delegacia de polícia, em alguns estados, eles são colhidos na própria delegacia. Em alguns outros estados, os padrões vão ser colhidos dentro do Instituto de Perícia. Então, é muito raro que alguém simplesmente apresente um padrão pré-existente, ou seja, um padrão que é inespecífico para coleta. É nos casos de a pessoa estar eventualmente internada, nos casos de a pessoa já ter falecido, né? Nos casos de suspeita da pessoa ter disfarçado completamente a escrita, aí a gente vai buscar padrões pré-existentes para complementar a nossa análise, né? Mas num primeiro momento, assim, estando ali o suspeito, entre aspas, né, dizendo saudável, podendo fornecer a assinatura, a gente poderia fazer a coleta, obedecendo os requisitos ali da quantidade, tranquilamente, né? No caso da novela, aí temos uma exceção. O Guerra estava internado, então ele estava internado, não dava para ele fornecer padrões. Ele não está nem sabendo da perícia, ele não está nem sabendo para ele explicar o que aconteceu e solicitar uma perícia documentoscópica. O Guerra estava internado e a Cidália não quis passar isso para ele, não quis passar esse problema. Ela mesma pegou o padrão dele e já colocou, falou, ó, faz esse confronto 1 a 1. O que muitos clientes querem que a gente faça, né? Então a gente tem que explicar, olha, não é bem assim. Eu preciso de mais padrões, eu preciso de padrões adequados, eu preciso de padrões contemporâneos. Então, os 5 critérios dos padrões: contemporaneidade, adequabilidade, autenticidade, quantidade e espontaneidade. Então a gente precisa desses 5 critérios para serem seguidos. Mais algum critério? Não, são esses 5. Então, é isso. Acho que ficou bem esclarecido aqui. Muito obrigada pela sua presença, Robson. Gente, eu acabei de falar com ele, você estava aqui no WhatsApp com ele, eu falei, não, tira essa dúvida aqui dessa novela, o que aconteceu na delegacia? Aí eu falei, não, vou fazer uma explicação sobre isso. Ele falou, você precisa de aqui. Eu falei, então, não tem perícia express, tem live express também. Que horas é live? Não, é já entra já, né?
Bora. A Carla comentou que achou um desserviço, né? A parte ruim sem ter se consultado com um profissional, né? Então é o que a gente estava comentando, tem os lados positivos e tem os lados negativos, até porque logo, logo pode aparecer alguém justamente, mas eu vi na novela, então você não pode fazer para mim e tal, né? E por favor, hein, gente, nada de levar currículo na delegacia e pedir pro delegado, "Ô, você me indica que eu vi na novela, não vai ficar legal, né? Vamos mandar para a delegacia. E, coleguinhas, por favor, hein? Por favor, quando forem contratados por um particular, coloque o nome do seu documento de parecer técnico. Não coloca laudo, viu? Porque aí lá no processo, o perito oficial vai ver, tá? E vai falar assim: olha, o assistente técnico não sabe o que está fazendo, colocou que ele fez um laudo, mas ele não fez um laudo, ele fez um parecer. Por favor, tá bom? Vamos fazer um negócio bonitinho, certinho, para não passar vergonha aí no tribunal, em nenhum lugar. Obrigado, gente. Uma Muito ótima obrigada, tarde para vocês. Beijo, Jaque. Até a próxima. Tchau, tchau.